pandemia foram temas muito presentes na vida da gente, na vida de terapeutas, na vida de cada um que está aqui presente, né? Se não ouviu falar ou não experienciou ou passou por algum tratamento específico, né? Vou compartilhar aqui minha apresentação. Ok, né? Eu tô vendo aqui que já apareceu aí, né? Então, já apareceu o nosso mini curso Luto e Psicanálise. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro aqui. Vocês vão me ver no cantinho, já já eu volto pro chat e aí a gente vai falando. Quando a gente fala de luto e a psicanálise, eu trouxe em especial para que a gente possa compreender de que quando a gente fala de luto, a gente está falando de vivências relacionadas, em especial, a perdas, né? E quando a gente fala de alguma experiência que esteja relacionada a uma perda, a gente, em especial, passaremos por um processo que nós, cada um de nós, sujeitos, por muitas das vezes, acabar sendo muito doloroso, muito difícil o processo de elaboração. O que seria esse processo de elaboração? Seria esse processo onde a gente compreender por que eu perdi, né? Por que eu perdi algo? Seja por meio de uma morte, ou seja por fim de um relacionamento, seja a perda, inclusive, de uma parte do corpo, né, num acidente. Existem vários tipos de perda, né? Em especial, o luto, como um processo relacionado à perda, pode manifestar-se de diferentes formas na vida de cada pessoa. E aí é muito importante a gente frisar que quando a gente fala de luto e fala de perda, cada pessoa ela vai vivenciar essa experiência, esse processo de elaboração baseado no seu processo psíquico. Então, como funcionaria isso? Se uma pessoa, de algum modo, de acordo com o seu desenvolvimento psicossexual, assim, para nós da psicanálise, de acordo com a sua trajetória histórica, psíquica, isso vai influenciar no processo de elaboração desse luto, né? Então, algumas pessoas perguntam: "Ah, mas por que que certas pessoas perde alguém, um familiar, e de repente consegue lidar tão fácil com essa perda? Será que esse sujeito consegue lidar tão fácil?" A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Mas será que esse sujeito, ou ele está se negando, né, de aceitar aquela perda, né? Ou, muitas das vezes, pode ocorrer de um sujeito facilmente compreender, passar por esse processo de luto, né? De modo geral, quando a gente fala de elaboração dessas perdas, de um período, né, que vai depender de cada pessoa. Então, vocês podem me perguntar: "Professor, uma pessoa ela pode demora quanto tempo para ela superar um luto? Quanto tempo vocês acham que uma pessoa pode superar um luto?" Vou olhar aqui no chat de vocês. Quanto tempo será que uma pessoa pode pode superar esse luto? Digo aqui no chat. Quanto tempo será? A Sandra disse que cada um tem o seu tempo. A Franciane disse de 6 a 2 anos. Será que existe um tempo mínimo e máximo para vivenciar um luto? O que vocês acham? Eu vou trazer aqui o que a psicanálise propõe, né, compreender dentro disso. Para nós da psicanálise, pelo olhar da luz psicanalítica, é muito subjetivo. Então, a gente não costuma dizer e não costuma dar um tempo para o processo de luto, tá? Então,
2 meses, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2, 6, porque depende muito desse sujeito. É claro que se esse sujeito ele faz análise, é muito provável que ele consiga elaborar esse processo mais rápido. Mas depende muito também, né? Porque o que adianta ele fazer análise se ele não acessa essas questões mais internas dele para compreender, né? Numa obra não, num texto chamado Luto e Melancolia, que está dentro desse material aqui, gente, se dá para ver aqui, né, nessa obra, que é um texto, na verdade. Tem muita gente que acha que Luto e Melancolia é uma obra, não é. É um texto que está dentro de uma obra maior, que é a Introdução ao Narcisismo, Ensaio da Metapsicologia e outros textos, dentro de um trabalho de Freud de 1914 a 1915, e dentro desse trabalho, ele tem um capítulo específico que é o luto e melancolia, como se fosse um ensaio, um artigo, né? E aí ele fala melhor sobre o luto, sobre a melancolia, a diferença, inclusive, de cada um, né? Então, como eu estava trazendo aqui, não existe, pessoal, para nós da psicanálise, tá? Um tempo específico para a gente dizer que uma pessoa vai elaborar, tá? Então, a gente já começa trazendo esse ponto, né? Então, uma pessoa ela pode vivenciar de acordo com a sua experiência psíquica, ponto, né? Eh, e aí, dentro desse trabalho que é o Luto e a Melancolia, esse texto específico que está nesse trabalho de 1914 a 1915, o que Freud vai denominar de Trauerheim-Bett, que em alemão significa o trabalho do luto. O trabalho do luto ele é singular, ele é subjetivo a cada sujeito, né? Recomendo vocês a lerem esse trabalho, quiser ir além do que a gente vai trazer aqui, tá? É um trabalho muito legal, muito interessante, muito gigante, inclusive, onde Freud vai falar um pouquinho mais sobre essa temática e o que a psicanálise tem como esse olhar, tá? Eu trouxe aqui só uma referência. Então, essas vivências de perda, elas vão apresentar, por vezes, como uma experiência muito difícil de elaboração, o luto, tá, gente? Por que é tão difícil a gente elaborar uma perda? O que faz com que a gente tenha dificuldade de elaborar esse processo? Quando eu falo elaborar, eu estou falando da gente processar essa perda. Por que é tão difícil a gente ressignificar, aceitar esse processo? Por que será que a gente não consegue, muitas das vezes, tão rápido, passar por esse processo, né? Se por um lado algumas pessoas conseguem, na maioria das pessoas, dos sujeitos, isso é muito difícil de ser elaborado, né? Por quê, hein? O que vocês acham? O luto, como um processo relacionado à perda, ele pode se manifestar de diferente forma na vida de cada pessoa. Então, cada pessoa vai trazer uma trajetória de como esse luto vai ser presente na vida daquela pessoa. E ao falar de perda, em especial, eu vou citar para vocês a referência de um texto publicado em 15, titulado Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, né? Aí a gente traz aí em especial 1915, nós estávamos vivendo no mundo, né, um momento histórico que foi ali a Primeira Guerra Mundial, e aí Freud começa a escrever mais sobre isso, porque um ano, né, porque claro, né, começa lá em 1914, mas em 15 a gente já tinha muitas perdas nas sociedades como um todo.
e como isso impactava na vida de diversas pessoas e diversas sociedades e países, né. Então Freud, ele vai começar, ali em especial, a apresentar a relação entre a perda ou morte, salientando que a morte, né, em especial, passou a ser refletida pelo homem a partir dos sentimentos ambíguos em relação ao outro, tá. Por que que a gente, cada pessoa que tem uma experiência de morte, ela vai ter também, além de ter essa receber essa informação da morte de uma pessoa, de um ente querido, em relação, tô falando a essa diferença entre a perda e a morte, né. Vamos supor que, de repente, um sujeito que ama muito um filho, né, uma pessoa, uma mãe, um pai, que ama muito um filho, é muito comum que, esse sujeito sofra muito. E é muito comum também uma pessoa que não tenha nenhuma afinidade com uma pessoa, vamos supor que não é da sua família, né, ou que não tem nenhuma relação de afeto com esse sujeito, que você passe, né, por aquele processo, você nem vivencia essa morte ou esse luto. Afinal, essa relação, elas são ambígua, então ela vai ser representada de acordo com o afeto que eu tenho em relação a esse outro, tá. Então, lá em Luto e Melancolia, Freud vai apresentar essa noção, né, de como um todo, que cada um vai ter a sua reação baseada nessa ambiguidade, né, qual é o afeto que eu tenho para esse outro, né? Pode ser, muitas das vezes, que esse outro pode ser um filho, mas que eu não tenho um afeto de amor, né? Pode ser um companheiro ou alguém que eu tenho uma relação, mas que eu não tenho um determinado afeto. Então, isso também impacta muito como é que eu vou vivenciar essa experiência de luto, né. Por exemplo, em tempo de pandemia, a gente todos os dias escutava nos noticiários, na TV, sobre morte, né. Então, a quantidade até hoje, né, a gente abre o Jornal Nacional, por exemplo, aparece lá, dados. Ontem, assistindo o jornal, vi que a morte diária em relação à Covid era 74, talvez hoje seja a mesma média, né. E aí, olha só, gente, como a gente meio que naturalizou essas mortes. Mas por quê? Porque dentro daquela quantidade de pessoas que apareceu lá no noticiário, talvez eu não tenha nenhum afeto relacionado àquela pessoa. Então, para mim, aquilo não vai ter nenhum impacto. Talvez eu já tenha também ressignificado esse processo, né, de vivenciar diante de tudo isso, até mesmo porque quando Freud traz essa reflexão para os tempos de guerra e morte, era algo muito comum. O momento que a gente vivenciou de Covid era a mesma coisa, né, os tempos de guerra. Um exemplo é o que a gente está vivenciando na Ucrânia, né, uma guerra que está acontecendo, não é de agora, a gente vê vários noticiários de mortes, mas a gente não tem nenhuma relação, alguns de nós, né, em relação àquelas perdas, tá? Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando. Então, cada um vai experienciar, cada um vai experienciar de acordo com a sua trajetória e de acordo com a sua relação de afeto com esse outro, tá? Então, toda vez que a gente fala de luto, nós iremos falar, dessa relação de afeto que eu tenho com o outro, né. Qual é o tipo de afeto que eu tenho com esse outro? Como é esse afeto que eu tenho com esse outro, né? Essa é a relação inicial, né. Deixa eu ver o que vocês estão falando, né. Vocês estão trazendo várias experiências aqui de luto.
em relação ao luto, suicídio, eu vou trazer um pouco sobre essa ideia de culpa, pode ficar tranquilo mais à frente, tá? Tô só trazendo aqui num contexto geral um pouquinho a compreensão, tá? Bom, vamos voltar aqui. Todo perdido aqui no computador, gente. Espelhar aqui para vocês verem novamente. Apresentar. Ok. Então, né, eu trago aqui para vocês a diferença de luto e melancolia. Para nós da psicanálise, né, a relação melancolia é a mesma relação que a gente pode trazer para o processo da depressão, né? Então, quando a gente fala de luto, é um estado relacionado à perda do objeto, sendo desse modo um trabalho psíquico necessário para os sujeitos. E aí vocês trazem, talvez falem, nossa, professor, mas é necessário que a gente passe por esse trabalho, né? O trabalho do luto, como na obra Luto, no texto Luto e Melancolia, que Freud nos deixou ali como um exemplo de trabalho para a compreensão do luto? Sim, porque o luto ele tem que ser vivenciado por cada um dentro da sua experiência psíquica, tá? É claro que quando a gente fala de luto, a gente também vai falar de melancolia, um estado depressivo, um estado de abatimento, a falta de interesse no mundo interno, a possibilidade de amar outro objeto, inclusive perdido, né? Muitas das vezes abaixa a autoestima, mas ainda a gente pode dizer que esse estado do luto e a depressão dentro do luto não é ainda em especial uma patologia, né? Ou uma angústia específica que representa um adoecimento psíquico. Nesse caso do luto, não. É claro que a gente vai, cada o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, na medida em que ele for atendendo um paciente, ou que ele for passar por esse processo, ele vai compreender melhor isso, né? Mas, no geral, o estado melancólico vivenciado dentro do luto não é um estado em especial patológico. Ele é um, ele é um processo do luto. É como se fosse um estágio que a gente vai ver mais à frente, né? Então, no texto de 14, lá, a introdução ao narcisismo, esse texto que eu trouxe para vocês, é, Freud retomará o tema das escolhas objetais, propondo um resumo que, por sua vez, tem a importância, eu vou trazer aqui para vocês, sobre qual é essa relação de objeto que eu tenho. Que objeto é esse que tanto a gente fala? Então, quando a gente fala de luto, a gente fala na perda de um objeto, né? Se eu vivencio o luto, de algum modo, eu vivencio a perda de um objeto. Esse objeto, para nós da psicanálise, ele pode ser representado em duas óticas, a partir, pegando uma concepção de afeto, um amar-se, né, a partir do tipo narcisístico, né, a partir do que refere-se a essa pessoa em especial. Então, por exemplo, todo sujeito que perde algo, ele perde um objeto para nós da psicanálise, né? No luto, seria exatamente essa concepção. Então, a gente tem duas óticas aí. Então, eu trouxe para vocês aí o que dentro, a partir dessa concepção que está um pouco narcisístico aqui, dizendo, né? Mas eu só que vou trazer mais à frente. Mas a concepção é a mesma. Mas é que esse sujeito, em especial, o que ele traz como perda de objeto? Quem é essa própria pessoa? Ou que se foi? Ou que se gostaria de ser? Alguém que foi parte da própria pessoa, ou dentro de um processo analítico, né? A mulher que alimenta. Eu estou trazendo, parafraseando Freud, tá, gente? O homem que protege, a sucessão de pessoas
que vão substituir ou vão ocupar um lugar dessa pessoa. Quando a gente fala de objeto em psicanálise, é um pouco complexo, mas o objeto é sempre externalizado ao outro. Muitas das vezes pode representar um afeto, né? Para a gente é uma representação mental, que sempre vai estar relacionado a esse externo, tá, gente? Então, nunca a si próprio. Claro que mais à frente, teve até no Rios que eu trouxe, alguém falou assim: ah, tem como a pessoa relacionar a perda do eu? Aí, num estado melancólico, sim, né? Mas, no geral, essa perda do objeto vai estar sempre relacionado a esse externo, a um outro, que esse sujeito colocou como de especial um objeto dele, um objeto de energia psíquica que ele tem de afeto. Todos nós temos um amor, um afeto, um carinho por alguém, seja um filho, uma filha, um parente, alguém que representa, em especial, um afeto de amor para a gente, né? Desse modo, cada sujeito, além do luto, vivencia a sua experiência de vida baseado na sua cultura, no seu desenvolvimento psicossexual. Então, não cabe aqui eu trazer para vocês que existe uma forma da gente lidar ou tratar um tratamento específico para o luto. Não existe isso, tá, gente? Não existe um tratamento para o luto específico. Mas cabe para a gente da psicanálise ter uma sensibilidade para esse sujeito. Por que que esse sujeito não consegue elaborar essa perda do objeto? Esse objeto, né, voltamos aqui ao contexto do objeto, que esse outro que a gente pode trazer aqui no luto, né? Por que que esse outro não consegue elaborar? Sei que algumas pessoas eu não consegui ler ainda aqui no chat, mas algumas pessoas trouxeram: "Ah, eu passei por uma experiência", né, algumas pessoas trazem para mim: "Ah, Eusébio, mas, perdi um ente querido durante o período de covid, perdi um filho com 18 anos, perdi uma mãe, um pai". Por que que esse sujeito, pode, de algum modo, ter uma dificuldade para processar esse luto? Por que será, né? Será que eu, como psicanalista, posso ajudá-lo a se tratar do luto? Não, não existe isso, porque o luto não é uma patologia, o luto não é uma doença psíquica, o luto não é um, um estado a ser tratado, a ser cuidado. Ele é, em especial, um processo a ser compreendido por cada um de nós a partir das nossas experiências individuais, tá? Então, isso é o ponto de partida. Então, muita gente fala: ah, Eusébio, eu quero trabalhar, eu quero ser um especialista em tratamento do luto. Não existe isso, gente, tá? Existe um terapeuta psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, um profissional, ele vai saber lidar, ouvir, ter empatia e a sensibilidade. É isso que eu vou trazer um pouquinho aqui dentro desses estágios que uma pessoa pode vivenciar. E não quer dizer também que esse sujeito, que cada pessoa vai seguir uma via de regra, né, esses estágios, né? O luto, ele é muito subjetivo para cada um. Qual é o nível de maturidade psíquica que você tem? Você faz análise? Você faz acompanhamento psicoterápico? Como é que está a sua saúde mental? E isso vai impactar muito no luto. Se eu estou totalmente desorganizado psicamente, isso vai impactar diretamente quando eu perder alguém. Ou quando eu tiver um fim de um relacionamento. Por que que algumas pessoas, no fim do relacionamento, conseguem lidar com o fim do relacionamento muito fácil e seguir em frente? Por que que outras pessoas vão ter
mais dificuldade para lidar com o fim do relacionamento, né? Que também é um exemplo de luto, né? É um tipo de luto. Seria porque quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de morte, tá, gente? Em especial na psicanálise. A gente está falando de perda, perda do objeto, né? No caso dos relacionamentos, essa perda do objeto é quem? Aquela pessoa que amava alguém e que de algum modo perdeu aquele objeto porque não funcionou mais de algum modo dentro de um estado de maturidade para aquele relacionamento e de repente ou um ou outro terminaram, ou chegaram num consenso, muitas das vezes um terminou, outro não terminou, enfim, como aconteceu, vai depender de cada um, né? Mas como é que esse outro vai se relacionar com essa perda, com esse luto? Porque também é um luto. Então, quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de morte, tá? Para a psicanálise. A gente está falando de perda de um objeto, de afeto, de uma energia que eu coloquei para esse outro, né? Que pode ser um relacionamento, que pode ser, muitas das vezes, sim, uma morte, que pode ser o vínculo familiar, muitas das vezes, é, um pai, uma mãe, que o filho sai de casa e aí sofre por isso. É uma perda. Por que que não consegue lidar com essa perda não obrigatoriamente com essa perda do filho, né? Porque o filho está seguindo a vida, está tentando evoluir psicamente, crescer, amadurecer muitas das vezes, né? Por que que certo sujeito tem essa tão dificuldade, né, para lidar com isso. Então, quando a gente fala de luto para a psicanálise, a gente pode estar falando de morte, a gente pode estar falando de fim de relacionamentos, a gente pode estar falando de uma quebra onde alguém, de algum modo, ela tem uma concepção que ela perdeu algo, mas muitas das vezes ela, em especial, nem perdeu, né? Porque esse outro ainda tem um vínculo afetivo, né? Mas procurou ali no fim de uma amizade, por exemplo, né? Então, para a gente da psicanálise, a gente vê o luto de diversas óticas. É claro que a gente traz aqui para um campo da morte, porque é um campo mais complexo para o sujeito, né? Freud trazia de que o homem, justamente em especial no caso da morte, o que ele fez? Ele construiu, né, uma ideia de que uma permanência de vida após a morte, justamente para lidar com essa perda. Então, para a psicanálise, Freud trazia que, e aí, claro, isso independente de qualquer religião, né? Freud fala que esse sujeito, né, esses sujeitos construíram uma ideia de uma permanência de vida, como uma forma de justamente lidar com essa perda, em especial da morte, né? Antes de eu avançar aqui para os estágios, eu vou ler aqui no chat que vocês estão falando, né? Não estou conseguindo visualizar todas as mensagens porque está bem pequenininho aqui. Tem alguém que contou aqui, a Fabiola disse, até 2 anos não é uma patologia, né? Se uma pessoa, eu trouxe aqui para vocês que não existe um tempo específico para a gente vivenciar o luto, correto? Tudo bem, né? Mas se determinado uma pessoa passa muitos anos para lidar com o luto, provavelmente esse luto, de algum modo, possa estar ali entranhado em algum outro sintoma que esse sujeito já carrega com ele. E aí ele tem que ser compreendido fazendo análise, tá? Tá certo. Mas a gente não pode diagnosticar ninguém nesse sentido, né? Tem gente que passa anos
para processar um luto, e não quer dizer que ele psicamente está doente, está num estado de adoecimento psíquico, né. Que mais? Acredito que não tem tempo, outras pessoas. O trabalho do luto, em princípio, insere o indivíduo numa busca permanente do reencontro, disse aqui o Luciano. A aceitação deste luto também é um processo, né? Vou falar um pouquinho. Porque quando existe a perda, vai com ela uma parte nossa que existia somente no outro, que é esse objeto. Esse objeto de afeto que eu coloquei para esse outro, né? Melanie Klein fala que dentro das relações objetais, que a gente, o que que a gente faz? A gente, desde a infância, por exemplo, o bebê, ele cria uma relação de afeto, né, de amor por esse outro, que muitas das vezes é a mãe. Na medida em que ele vai se desenvolvendo psicamente, ele vai fazendo isso não só com a mãe, mas com outras pessoas que ele possa ter uma relação de afeto, de representação e de energia. Então, é como se fosse uma catexia, tá? O que mais? Para mim, o luto terapeuta, né, o Zine disse, para mim o luto procede do tempo de cada indivíduo, de aceitação. Sim, Morgana, perdi uma grande irmã de 20 meses por conta de um câncer, ela está contando toda a história. Ainda estou trabalhando o meu luto. E é um processo, viu, Morgana? Um processo seu. A gente já falou um pouquinho mais à frente sobre o estágio, como isso pode te ajudar a compreender melhor isso, fazendo análise, mas é um processo que cada um vai vivenciar dentro da sua experiência psíquica. O que mais? A perda do meu irmão mudou muito a trajetória da família. E isso vai representar, disse aqui o Luciano, né? Que mais? A Alice perguntou em que ponto o luto se torna uma doença psíquica? Na medida em que esse sujeito não consegue mais, além de olhar, claro que ele perde o interesse, né, no mundo externo, ele perde, no momento que ele está vivenciando e elaborando o processo do luto, ele perde o interesse pelo mundo externo. Mas quando esse sujeito não consegue aceitar esse processo. E aí, como eu disse, vai variar de pessoa para pessoa. Então, pode ser que algumas pessoas, passe 10 anos, é muito tempo. Por que que ainda não conseguiu superar esse luto? Então, de algum modo, essa pessoa, além desse luto, ela não está mais só vivenciando esse luto, ela já está vivenciando outros sintomas que ela já carregou ao longo da vida dela, né? Porque um luto, por si só, todos nós, Freud trouxe nesse trabalho, inclusive Luto e Melancolia, que todos nós conseguiremos passar, sim, por esse processo, mesmo por essas fases, por esse estado melancólico, se a gente tiver uma maturidade psíquica para compreender e elaborar isso. Então, todos nós conseguiremos avançar, a viver. Se, de algum modo, esse sujeito não consegue, nesse caso, ele está num quadro de adoecimento psíquico, né? E aí eu não vou falar isso em meses, né? Tô falando em tempos, em anos, né? Vou voltar aqui para falar os estágios aqui com vocês, tá? Então, gente, a gente pode trazer aqui, em especial, que a gente tem um primeiro momento ali do luto, que é a fase de negação, é a fase de isolamento, que o sujeito vai se isolar. A primeira das etapas desse processo do luto é como se fosse um mecanismo de defesa temporário do ego desse sujeito, o choque, né? E aí, de algum modo, ele acaba negando aquele processo.
Ele nega muitas das vezes que aquela notícia, aquele impacto da notícia de morte, né? E inclusive confronta aquilo, os pensamentos, como aquilo não pode ter acontecido comigo, não com ela, são muito comuns nesse período, né? Ocorre em que é informado a respeito da morte, essa pessoa ela acabe entrando em choque muitas das vezes. Então, a melhor forma dela lidar com esse luto é negando. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da novela. Eu trouxe aqui um exemplo dessa novela, dessa novela que está grande percussão aí na internet, né? Onde teve uma personagem em especial que morre. E aí a irmã não consegue. Qual é o choque? A negação. Então, não, isso não aconteceu. É, ela começa a representar como um mecanismo porque é um impacto muito forte. O filho, a mesma coisa. A avó, que é a mãe, né, nessa novela, representa. É um exemplo claro. No dia que se passou essa cena, eu lembrei claramente de como existe evidente a negação no processo do luto. Isso acontece com cada um de nós, né? E como a gente vai lidar com a negação do luto, seja no consultório ou seja na vida, né? A gente costuma muitas das vezes falar, queremos trazer nesse momento essa pessoa próximo da gente. A gente quer, a gente se preocupa principalmente em dar uma notícia para alguém, né? Então, ao invés da gente contradizer esse sujeito que está negando esse processo, ou que está vivendo a perda, a gente ou trazer desculpa, ou trazer um discurso de otimismo, de empatia. A gente precisa ter mais empatia, né? Então, não é orientado nesse processo inicial a gente falar, ó, tá tudo bem, vai passar, isso daqui acaba. Não, é um processo da pessoa, respeite o tempo dela. Por isso que é muito difícil, né? É uma situação muito difícil para uma pessoa que está do outro lado, seja um terapeuta ou seja um familiar. Porque você está diante de uma pessoa que está negando algo que está evidente ali, né? Então, uma das coisas importantes nesse processo é ter só empatia pelo sentimento. Já os indivíduos que estão inseridos no luto, é importante se permitir dar vazão desse sentimento de tristeza, de solidão, de inconformação. Tem que chorar, sim, né? Tem que vivenciar aquela experiência. Porque mesmo que mais triste que seja, esse sujeito ele precisa, porque se ele não conseguir passar por esse processo inicial, ele vai ter dificuldade de aceitar. E ele pode, aí nesse caso, sim, entrar num estado de adoecimento psíquico, né? Porque esse sujeito não consegue lidar, viver aquele luto. Então, uma orientação que eu sempre trago para os alunos, ou para alguém, é respeite o tempo e o processo dessa pessoa que está passando por esse luto. Não traga nenhum discurso ou uma frase motivacional, porque esse sujeito precisa passar por esse momento, é dele, né?
outro estágio, outro estado especial que a gente poderia trazer é de raiva, né? Esse sujeito ele ele sai desse processo de negação e começa a ter uma revolta mesmo, né? Em alguns casos especial, essa pessoa inclusive pode se tornar agressiva, porque não aceita. Quem é que ia aceitar que você perdeu esse objeto que tanto amava, que tanto tinha afeto? Seja a mãe, o pai, um filho, um companheiro, alguém que representava tanto para esse sujeito, né? Então, há também aqueles que procuram culpados, questionamentos tal como por que ele, né? Isso é uma forma de justamente aliviar esse grande sofrimento que esse sujeito está passando. Muitas das vezes esse sujeito acaba se culpando. Ah, talvez a culpa foi minha, né? Porque se eu tivesse feito isso, talvez se eu tivesse evitado, se eu tivesse criado, isso é um processo que o sujeito vai começar a questionar. Num processo analítico, a gente começa a conduzir isso de outro modo. Portanto, aí a gente vai trazer por que você se culpa pela morte de alguém, né? Por que você se culpa tanto por essa perda? Está além do luto, está além desse processo vivenciado pelo luto, né? Então, na análise, quando um psicanalista em especial, um terapeuta, né, que trabalha com o olhar da luz da psicanálise, num consultório, ele vai trazer esses questionamentos para esse sujeito em análise, para que ele possa ter insights sobre isso e para que ele possa lidar com essa raiva, né? Tendo em vista que alguns, não todos, tá? Eu trago aqui, mas a gente não pode generalizar. Então, cada pessoa vai ter sua experiência. Tem pessoa que nem vai vivenciar uma raiva em especial, mas uma angústia, uma culpa por aquilo, né? Então, num processo de lidar com essa raiva, por que você se culpa? Por que você cria essa raiva, né? Na análise, isso vai sendo melhor trabalhado e vai ser melhor fragmentado para que esse sujeito possa entender, né? Um outro estado que a gente pode trazer vivenciado ainda no luto é o estado em que esse estado melancólico acontece dentro eh, dessa concepção desse sujeito, porque o ego vai se identificar com o objeto de amor perdido, né? E aí o que ele faz? Ele acaba vinculando ele de volta para o próprio indivíduo. Então ele entra no estado melancólico, que é um estado de tristeza. Então ele já passou pela negação, ele já passou pela raiva, pela culpa, e aí ele começa a entrar um estado meio deprimido mesmo, né? Chega a relacionar aí Freud a melancolia, esse estado, com um período que é muito comum da nossa fase sádico-oral de desenvolvimento, né? Naquela ideia de uma fantasia de destruição do ato de mastigar e morder. Então, a melancolia toma uma parte, a sua característica do luto, como uma regressão da escolha de objeto narcisístico para o narcisismo, ou seja, para ele próprio, como o ego dele, né? Para o eu. Então, esse sujeito que vivencia o luto e ele passa por esses estágios, quando ele chega no estado da melancolia, ele vai meio que é como ele fosse regredir a um estágio lá infantil, né? Trazendo ali como se fosse aquele objeto inicial lá na fase sádico-oral de desenvolvimento dele, ele começa a não adoecer psicamente falando, mas ele entra num estado de destruição desse desse processo muito interno psíquico. E esse sujeito, ele pode muitas das vezes passar por vários anos nesse estado melancólico, né?
É claro que se o sujeito passar vários anos em estado melancólico, e aí juntou várias experiências, porque ele tem as fases de desenvolvimento dele psicossexual, lá desde a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a angústia de castração, né, o superego, né, passando ali em seguida. Então, esse sujeito, num estado de luto, na perda, de morte, ele sempre acaba regredindo a esses processos, tá? E como lidar com esse estado de melancolia? O mais importante é compreender que essa fase não necessariamente se configura uma patologia propriamente dita, tá? Já que o seu surgimento é natural quando há iminência da morte ou uma grande perda. Então, esse estado melancólico ele surgiu em virtude de uma morte ou de uma perda. Então, não em especial que é uma patologia. Então, quando alguém fala que está numa depressão pela morte, não em especial que ele ainda está ou está dentro de um quadro patológico, tá, gente? É claro que vale ressaltar que um analista, um psicólogo, um psiquiatra são capazes de avaliar a gravidade de cada pessoa, né? Eu estou trazendo aqui dentro de um campo mais generalista, mas cada pessoa vai vivenciar aí, não tem como a gente resumir isso a uma doença, né? Então, quando ele passa por esse processo seguido, ele vai adentrar num processo de aceitação. Ele precisa passar por esse processo de aceitação. E quando ele chega nesse estágio, né, o sujeito que consegue lidar aí com o seu sentimento de uma forma serena, compreender, começar agora, muitas das vezes, olhar para o externo, né, pro criar não vou dizer uma substituição de afeto, mas ele começar a olhar para o mundo externo, né, e começar a ver, de certo modo, com mais facilidade, ele passou por todo esse processo de luto. E para ele chegar nesse último estágio, gente, é um processo individual de cada um e é um processo, muitas das vezes, doloroso, né? E que exige análise. Portanto, gente, qualquer pessoa que passa por um luto, a gente vai recomendar fazer análise, para ele compreender melhor. Então, se você está vivenciando, você que está trazendo aqui no chat alguma experiência de luto, será que você já trouxe isso na análise? Será que você trouxe, colocou isso para ser descrita na análise? Eu recomendo fazer análise, eu recomendo fazer psicanálise. É claro que qualquer método terapêutico pode ajudar nesse processo de luto, mas dentro do olhar da psicanálise, que é o que propõe aqui o nosso mini curso, é que esse sujeito possa compreender melhor, porque quando você perde alguém, você vai não só perder alguém, um objeto especial, você vai perder também uma representação de afeto que você carregou ao longo da sua vida para esse externo, para esse outro, para essa outra, que representa muitas das vezes um amor para você, né? Então, a análise, ela vai ajudar muito isso. Então, não adianta ir para análise e ficar calado, não trazer essa demanda, né? Deixa eu ver o que vocês estão trazendo aqui, né? Então, quando a gente fala de luto, a gente pede que esse sujeito tenha tempo, que esse sujeito faça análise, que esse sujeito compreenda melhor como ele pode passar por esse processo de uma forma mais suave. E ele pode, sim, tá? E Freud, né, e a psicanálise, a gente sabe que passa assim, que ele pode passar. Fazendo análise, ele vai conseguir passar, com certeza, bem por todo esse processo, né? Se você é um psicanalista, você vai conseguir
ter uma sensibilidade melhor para isso, né. Se você é um psicanalista, você vai conseguir ter um outro olhar para essa experiência, né, essa experiência que todos nós iremos passar. Então eu vou recomendar para vocês a leitura desse material, né, que é muito importante para quem quer estudar, chama Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e Outros Textos, tá? Para quem tem interesse de, mesmo que você não seja da Gaia, mas tiver interesse em participar do grupo de estudos, qualquer coisa me chama no meu Instagram, pode me chamar lá no Instagram da Gaia, que a gente está inserindo ainda pessoas que querem fazer parte desse grupo de estudos. Inclusive amanhã a gente tem encontro, né? Esse grupo de estudo é gratuito também pela Gaio, né? SPSIG, pela FGE, que eu coordeno. Então, cada temática são temáticas específicas da psicanálise, né? Então, se você não é da Gaio e tiver interesse, depois você pode fazer o seguinte: quem quiser participar, vocês podem me chamar. Não sei se vocês têm. Deixa eu ver aqui se tem. Se eu coloquei aqui só um pouco. Se eu coloquei o meu Instagram, mas pode chamar, ou pode chamar a gente da equipe lá da Gaio, né, perguntar do grupo de estudo que as meninas passam insere você num grupo, tá? É muito legal porque a gente discute vários temas, psicopatologia, várias outras temáticas. O nome do grupo de estudo chama Percurso em Psicanálise, né? É um grupo de estudo para quem quer se aprofundar dentro da psicanálise. Eu sei que tem a maioria dos alunos já que está aqui participam, outros não participam, né? Então, se você não conhece, aí você entra, faz o seguinte: você vai entrar no tem gente que, né, eu vi que a metade do pessoal, você vai entrar num site aqui nosso, aí geralmente tem um link de WhatsApp bem aqui no nosso site, né, da Gaio. Aí você pode clicar lá e aí vai direcionar para alguém da equipe. Aí você só fala assim: olha, eu quero participar do grupo de estudos. Seja a Rosana ou a Vitória, quem for responder, aí ela consegue inserir vocês num grupo, mandar o link lá do grupo para vocês entrarem, tá? E se você tiver interesse, não for da psicanálise ou tiver interesse, também nós temos a formação psicanalítica após outros cursos dentro da psicanálise, tá, gente? Mas o grupo de estudo, ele é gratuito, ele tem a intenção de discutir, de trazer temáticas da psicanálise, textos que a gente possa trabalhar aí de interesse aí da psicanálise. Eu trouxe aqui sobre o luto, sobre essa temática, mas muita gente queria, inclusive, quer que a gente dê um passo a passo de como lidar com o luto. E não existe. Não existe porque é muito subjetivo. É claro que o psicanalista que faz análise, o psicanalista que atende em consultório, a pessoa que está num grupo de estudo, ele vai conseguir compreender melhor e vai conseguir ajudar uma outra pessoa melhor, né? Eu vou depois compartilhar essa apresentação, eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Naquele e-mail, o Tiago diz que a importância é da acolhida, escuta ativa, isso. No processo de luto, a escuta ativa ela é fundamental por parte do analista, né? Principalmente porque ele está vivenciando aí esse